Saúde, estamos de volta. Programa especial do Saúde e Bem-Estar, gravado aqui no Hospital Mater Dei, no auditório do Hospital Mater Dei, na Avenida do Contorno. E essa edição especial, a gente está aqui com a doutora Júlia Calas, que é neurologista, e a gente está falando da saúde do cérebro. Antes do intervalo, a pergunta foi: como é que a gente pode evitar a degeneração do nosso cérebro, a demência, o Alzheimer, enfim, tanta coisa que dá medo, né, doutora? O que a gente pode falar sobre isso com relação à prevenção e também sinais de alerta de que algo está indo, algo precisa de um cuidado maior? A maioria dos pacientes procuram um consultório de neurologia, né, acima dessa idade, 60, 70, 80 anos, com medo dos quadros demenciais. A gente tem que lembrar que demência ela é uma perda da funcionalidade, da cognição da pessoa, que vai afetar as atividades de vida diária dela e vão fazer ela perder a autonomia dela. Então, um quadro demencial, né, a gente tem vários graus, né, ele vai evoluindo a gravidade dele. O mais comum, a demência mais comum que existe é a demência de Alzheimer, mas a gente tem que lembrar que nem todo esquecimento é demência. E as pessoas procuram, e que bom que procuram muito neurologista, porque podem ser orientadas, com medo de, porque com a idade elas não estão com aquela reserva cognitiva que elas tinham na juventude, elas já acham que elas estão entrando num quadro demencial e a maioria das vezes não estão, né? Existe um declínio cognitivo, pode existir. Nem todas as pessoas vão passar por isso. Tem idosos que vão com uma cognição e uma reserva cognitiva enorme aos 90, 100 anos, uma memória maravilhosa. Outros, existe essa queda que a gente considera assim natural, é uma queda normal, assim, assim como o meu corpo, né, o meu cérebro não está funcionando tão bem igual funcionava, mas é algo que estabiliza. E existem uma porcentagem que esse declínio vai acontecer e vai se agravar até essa pessoa ir perdendo essa autonomia e essa capacidade de exercer as suas capacidades de vida. Não é só memória, né? Quando a gente está falando de um quadro demencial, a gente está falando mais do que memória, não é só esquecer o nome. A cognição, né, ela embarca, né, nela a linguagem, a condição de planejamento dessa pessoa, de abstração dessa pessoa, de atenção dessa pessoa. Então, são vários aspectos que são avaliados. O comportamento dessa pessoa é avaliado. Então, memória é uma repetição, né? É um dos critérios para a gente pensar num quadro demencial. Como que a gente previne isso? Então, a gente sabe que, coincidência ou não, os fatores de risco de uma demência são muito parecidos com os fatores de riscos vasculares, que causariam, por exemplo, um AVC. Idade não dá para mudar, né? Então, assim, a gente sabe que o Alzheimer, a maioria, 60% dos casos de Alzheimer, vão acontecer após os 90 anos. 30% após os 80 anos. Então, isso de começar com 70 anos, isso é poucos por cento, pouquíssimos por cento. Então, é claro que com a idade passando, a chance de eu começar um quadro demencial aumenta, e que bom que é bem mais para frente. Mas como que a gente previne? Cuidando dos fatores de risco. Então, assim, o que tem a ver o cuidar da minha pressão com a demência? Tudo. Então, cuidar da pressão, diabetes, O que tem a ver colesterol. cuidar da pressão com a demência? Porque a gente tem que pensar, né, que os quadros demenciais, a gente está falando de Alzheimer, mas, por exemplo, existem as demências vasculares, né? Então, que estão associados ali a um envelhecimento dessa microvasculatura, que é a mesma que vai dar um infarto, que é a mesma que vai dar um AVC, que é a mesma que também vai ter uma atuação ali num declínio cognitivo vascular, entendeu? Então, hipertensão, diabetes, colesterol, prática de atividade física é super importante. Então, quando a gente vê pacientes de 50 anos, por exemplo, 60, que estão com a função cognitiva boa, tem que incentivar a prática de atividade física, tem que incentivar o controle das doenças de base que ele tem. A gente comentou sobre o nível de escolaridade, né? Então, as pessoas que estudaram mais durante a vida, diferente daquelas que são analfabetas, que a comparação é o analfabetismo. Mas ela continuar exercendo essas atividades cognitivas. Então, aprender um novo instrumento musical,
A leitura, mas tem algo que tem que ser desafiador, sabe? Então, a leitura, sim, claro que é melhor do que ver uma televisão, né? A gente não pode negar que é algo totalmente passivo, mas, assim, estimular o aprendizado, estimular o desafio. Então, falam de sudoku, de Palavras cruzadas, palavras né? cruzadas, tudo que cansa, aquilo que você fala, nossa, cansei. E isso está fazendo bem, porque é igualzinho à academia. Quando cansa o músculo é porque está fazendo efeito. A receita Então, palavras cruzadas é a vida toda, né? Que tem essa história. a vida inteira. Quanto mais, porque tudo exercita o cérebro. Um cérebro que não trabalha atrofia igual ao nosso músculo do corpo. Então, assim, você está comentando que meu pai estava aqui, né? Ele fez uma faculdade aos 60 anos de idade, entrou em outra faculdade. Então, Aos assim, 60? Aos 60, fez um curso de direito, mas assim, e por conhecimento mesmo. Então, assim, isso acrescenta na vida de uma pessoa, tanto na reserva cognitiva dela, como naqueles propósitos enfim, né? Essas novas experiências vividas fazem novas conexões também, né? Então, isso é muito saudável. Agora, é normal, então, estamos entendendo aqui no programa de hoje que é normal esquecer nomes, onde é que colocou a chave. Existe um nível onde a gente seria aceitável com o passar da idade algumas coisas, mas não é só isso que vai caracterizar um quadro demencial. Acho que isso é um alerta, tem que ser investigado, porque a investigação de um quadro demencial vai muito além só desses sinais, né? Vale a pena a investigação, mas, às vezes, um declínio que a gente chama de leve pode acontecer e nunca evoluir para um quadro demencial. E quais são, doutora, os nutrientes, quando a gente fala de alimento para o cérebro? A gente já falou da ginástica, palavra cruzada é a academia do cérebro, né? Para o cérebro, para todas as idades. Jogos de cartas. Já, jogo de cartas. Tudo que envolve um raciocínio, né? Um desafio, né? Para o cérebro. Com relação à alimentação, nutrientes, o magnésio é muito falado como um grande amigo do cérebro. Que a senhora sugere? Quais são os alimentos recomendados? Quando vamos falar disso, a gente vai pensar numa dieta que a gente chama mais de mediterrânea, que é mais ou menos aquela que eu te falei da longevidade. Então, vamos pensar em legumes, frutas, grãos, né? Sementes, então, castanhas, todos os tipos de grãos vão vir com isso. Ômega 3, que hoje a gente vê muito nos peixes, né? Dependendo, né, de que tipo de peixe que a gente consome. Alimentos que têm muita fibra e menos carne. Então, cada vez menos leite, tá? Então, muitas vezes, esse consumo excessivo, às vezes, de leite que a gente faz, de carne que a gente tem. Não vou falar nem de gordura, fritura, ultraprocessados, né? Que a gente sabe que realmente são comidas não vivas, né? Então, sempre que a gente for pensar em o que eu trago para a minha saúde, eu tenho que pensar em alimentos vivos, alimentos que vão trazer, que se você olha para eles, eles têm nutriente ali, o que geralmente não acontece com as coisas que estão embaladas, né? Aquela frase, né? Desembalar menos e descascar mais, com certeza. Né? Quando a gente olha a evolução dos medicamentos, de como a indústria farmacêutica evoluiu com relação à nossa longevidade, tem grandes ganhos, tem grandes conquistas, a gente realmente vai viver mais, mas tem um déficit de calorias que a gente deixa de gastar também ao longo dos anos, né? Quando a gente analisa, tem um estudo... O metabolismo diminui, né? Diminui? A gente precisa de menos, essa é a verdade. Mas a gente também gasta menos calorias com relação ao que a gente gastava, por exemplo, há 20, 30 anos atrás. Tem um estudo do Márcio Atala, meu amigo Márcio Atala, que fala o seguinte, nos anos 80, a gente gastava pelo menos umas 300 ou 400 calorias, em média, por dia, fazendo coisas simples, como levantando para abaixar o volume da televisão, discando o telefone, que muita gente nem sabe. Nossa equipe aqui no canal Viver Brasil talvez nem saiba o que era aquele telefone que discava com o dedo, gastava caloria aquilo, Gustavo. Né? Disco, long play, levantava para mudar o disco, vira o disco. A música, né? Você ia lá, gastava uma caloriazinha boba, mas gastava, voltava. Põe a faixa 2, por favor. De novo, vai lá, põe de novo. Mudar o volume. O vidro do carro, que a gente abria e fechava, no muque, tudo isso somado é alguma coisa que a gente deixa de gastar caloria hoje.
Vou reforçar isso que você disse. Eu fiquei observando o que você estava falando e fiquei pensando em uma outra realidade das palavras cruzadas. E aí eu voltei ao tempo e comecei a observar o meu sobrinho afilhado, que está com 5, 6 anos, e daqui a pouco ele vai estar com 50. A minha pergunta é, as realidades da tecnologia e da forma como a gente tem essas informações. A pessoa ela nasce com 2 anos hoje, já 100% vinculada ao iPhone, ao iPad, a Touch. uma visão completamente diferente de 50, 60 anos atrás. E também o senhorzinho de 60, 70, 80, 90 tem uma outra realidade de consumo tecnológico. Ele não tem mais a palavra cruzada do papel. Você está falando aí da palavra cruzada. Agora, nesses últimos dias, eu estava viajando e eu estava observando uma pessoa de uns 60, 70 anos no avião fazendo esses joguinhos pelo aplicativo do telefone. E aí eu te pergunto, e aí, tem diferença? Eu acho que, assim, quando você cita essa questão da infância, né, eu acho que isso é um assunto, né, que tem que ser muito debatido pelos riscos que a tecnologia traz. Eu não estou negando nenhum benefício, mas os Eu riscos... falei tanto do de 2 anos Sim, quanto de 80. Então, assim, pegando primeiro as crianças, um risco muito grande que existe do uso e abuso das telas na infância. Isso já é visto, é divulgado pela Sociedade Mundial de Pediatria, né? Então, assim, crianças até 2 anos não deveriam ver telas. A partir de 2 anos, se não me engano, até 10, seria 1 hora de telas. E telas inclui tudo, inclui celular, televisão, filme, qualquer coisa que você está diante de uma tela, você tem que tomar cuidado, porque essas crianças têm que criar essa outra relação com o que é real, né? Então, assim, elas têm que criar o real. E elas não sabem se autorregular. Se para a gente que é adulto já é difícil se autorregular no controle do uso de telas e essa tecnologia, uma criança ela não tem essa autorregulação, então ela não sabe a hora de parar. Então, é por isso assim, essa atenção, porque isso está impactando no desenvolvimento neuronal das crianças também, né? Então, assim, e no desenvolvimento desse convívio social, que a partir de um certo momento passa a ser ali passivo na tela, até de desenvolvimento de musculatura, enfim, do corpo da criança. Já para o idoso, eu já acho que é um novo aprendizado, de certa forma, entendeu? Porque é uma pessoa que já viveu tudo. E, às vezes, qual que é a queixa maior das pessoas com mais idade? Eu tenho dificuldade, eu não consigo entender, eu tenho dificuldade de fazer uma teleconsulta. Então, assim, hoje eu faço teleconsultas. Tem idosos que eu falo assim, é a primeira vez que o senhor está fazendo uma teleconsulta, a pessoa fica toda feliz. Então, assim, isso para um idoso eu já vejo até como um desafio. Ele se abriu para ter novos conhecimentos, para se permitir viver num mundo que ele nunca viveu. Então, num mundo de WhatsApp, tecnologias, ver um vídeo. Outro dia, um paciente me falou, eu aprendi a usar esse Netflix, né? Assistir filme sozinho, eu consigo escolher o meu filme. Então, até onde para ele isso é maléfico? Aí eu já não acho que é tão maléfico, sabe? Eu acho que isso gera a tal do convívio social. Ele se sente pertencente ao mundo que a gente vive hoje, né? Isso pode entrar naquilo do paciente se sentir atualizado no mundo dele. Com as crianças, eu tenho um pouco de ressalva. É claro que elas têm que viver nesse mundo, já vivem nesse mundo, mas eu acho que a gente tem que ter um pouco de atenção aí com o excesso. Para falar um pouco sobre uma questão que você falou que é muito intensa, né, no Brasil e no mundo, o AVC. O AVC, você falou que é a segunda maior causa... Causa de morte e sequelas no Brasil e no mundo. E a gente está falando de uma... assim, né, e muitas pessoas não sabem o que é o AVC. Então, qual que é a primeira causa de morte? Doenças do coração. Isso todo mundo sabe. Mas quando a gente fala sobre acidente vascular cerebral, né, que é uma doença neurológica, é a segunda causa no mundo de Brasil e de incapacidade das pessoas. E as pessoas não sabem identificar. Então, a gente está com um problema aí primário de informação. Então, o que aí fala neurológico, ninguém consegue nem mais pensar no que é o resto, né? Mas é o quê? É muito simples. Se algo no meu corpo para de funcionar de um segundo para o outro, porque é súbito, a palavra é súbita, é um segundo para o outro. Eu estou aqui conversando e de um segundo para o outro a minha fala embola.
De um segundo para o outro, metade do meu corpo fica mais fraco. De um segundo para o outro, minha boca entorta. Isso é um déficit neurológico agudo. Isso é um AVC. Não tem outra explicação. E as pessoas, quando acontece isso, elas têm que encarar assim como um infarto do coração. É o infarto do cérebro, mas igual ao infarto do coração, que a pessoa, quando sente uma dor no peito, ela desespera, sai correndo para o hospital e sabe que ela pode estar tendo um infarto. Quando a pessoa para de falar, ou quando ela fica com a boca torta, ou quando o braço dela levanta e cai, a maioria das pessoas não procura um serviço de emergência, elas esperam melhorar. E no que a gente espera melhorar, a gente perdeu o tempo de tirar esse déficit, essa complicação dessa pessoa. São níveis variados, esses AVCs aí. Pelo que eu te disse, e aí eu estou te contando também, eu sei que é uma pessoa que está sempre falando sobre essa questão de saúde e bem-estar. Eu tenho um amigo que já me falou que um amigo meu de 45 anos, menos de 50 anos, já teve mais de 30 AVCs. E aí, pelo que eu entendo, são micro AVCs. Existem graus, não é isso? né? Então, assim, tem um AVC que pode te deixar com a boca torta. E tem um AVC que pode te deixar com metade do corpo sem mexer e te levar para a cama o resto da vida. Existem graus de AVCs. E um que não te dá nada. Por exemplo, o que a gente chamaria de um ataque isquêmico transitório, né? Que seria o braço ficou fraco, passou 20 minutos, voltou ao normal. Não importa qual tipo você teve. Por quê? É preciso investigar, porque se você não tratou agora, investigou agora, a chance disso acontecer daqui a uma semana, um mês, e esse próximo te levar para a cama, para o resto da sua vida, é enorme. Por isso que os neurologistas... É por isso também, né, doutora, que os neurologistas gostam de dizer que tempo é cérebro. Tempo é cérebro. E vice-versa. E o cérebro aguenta menos tempo que o coração. Mesmo porque os cardiologistas também dizem que tempo é coração. Mas o cérebro aguenta menos tempo que o coração. Então, assim, hoje em dia nós temos, inclusive aqui no hospital, né, um centro de referência de tratamento de AVC. Para tratar o AVC, a gente precisa de um serviço de urgência que funcione muito bem e que esteja atento a essa doença, né? Porque é tudo cronometrado, minuto a minuto. Então, assim, para um tratamento hoje, porque a maioria dos AVCs, a gente tem 2 tipos de AVCs, né? Os AVCs isquêmicos, que são a maioria, 85% dos AVCs são isquemias. Entope um vaso e essa região não recebe o sangue adequado. E só 20%, 15% são AVCs que sangram dentro do cérebro. As pessoas têm muito medo do sangue dentro do cérebro. Mas é a minoria, é grave, mas é a minoria. A maioria entope ali uma artéria e essa artéria para de levar o sangue. Para esse tratamento desse entupimento agudo que a gente tem, existe uma medicação mundial aí há uns 15 anos já, né, que é uma medicação que desobstrui essa artéria. Você coloca ela na veia, ela vai lá, dissolve esse trombo e a pessoa volta a ter os movimentos que ela perdeu. Essa medicação, nós só temos 4 horas e meia para aplicar ela. 4 horas e meia do início do sintoma. Então, a gente pensa, comecei com o sintoma agora. Até eu ligar para o meu filho, até alguém entender que eu estou com sintoma, até eu contar que eu estou com sintoma, até me trazerem, passar pelo trânsito. É muito pouco tempo, 4 horas e meia, para chegar ao médico, te avaliar, falar que você tem a indicação da medicação e infundir essa medicação na sua veia. São só 4 horas e meia. Por isso que qual que é o segredo? Alertar a população e a gente alerta a população por nós mesmos, porque se um dia a gente tiver, alguém tem que estar sabendo. Exatamente. Que a gente teve. Vamos falar os sinais aí. Vamos falar os sinais, levantar o braço, né? Então, pedir o paciente para... Como é que seria esse alerta à população? O SAMU, inclusive, ele fala, né? A gente tem um mnemônico do SAMU que é sorria, né? Para ver se existe algum lado do sorriso que está torto, mesmo que seja pouco torto. Os braços, né? Levante os braços ou abrace, porque se um dos braços cai, vale para braço ou perna, ou braço e perna do mesmo lado. Se cai, né? Um dos lados está mais fraco do que o outro, ou nem consegue levantar, isso é um sinal.
E o M seria de cante uma música, então é a pessoa conseguir falar com a voz normal, porque existem 2 tipos de alteração de fala. Uma é a fala embolada e outra é a pessoa nem conseguir falar, como se ela tivesse ficado muda mesmo. Então, assim, alterou a fala, ou está falando embolado, parece que está com um ovo dentro da boca, ou ela não consegue falar, isso é um sinal. E o U, né, do SAMU, seria urgência leve para um pronto-socorro, chame o SAMU, né, na maioria dos casos, ou se você tem um serviço de referência que você conhece, traga para esse serviço de referência, porque isso é uma urgência, isso é um AVC. O mais importante na nossa população hoje é isso, porque a gente tem tempo de tratamento. Existem outros tratamentos mais modernos que vieram há poucos anos, né? É um cateterismo que vai lá e tira esse trombo, né? A gente chama de trombectomia, que tira esse trombo quando esse trombo é muito grande, que a gente também faz aqui no hospital, em grandes centros e no mundo inteiro, que mudaram a história do AVC. Porque antes, até quando eu formei quase, o paciente que tinha um AVC era aquele paciente que chegou e ficava no canto do hospital, não tinha nada para ser feito por ele. Então, em poucas décadas, a gente mudou a história para um atendimento de emergência, muito bem feito. Eu acho que muita coisa tem por vir, falando dessa relevância de uma doença que é a 2ª causa de morte e sequelas no mundo inteiro. Exatamente. Doutora, para a gente falar também sobre tecnologia e prevenção com a saúde neurológica, saúde do cérebro, o que se discute muito hoje em dia são os testes genéticos que podem antecipar alguns diagnósticos, mas existem muitas dúvidas com relação a isso, e os neurocientistas, os neurologistas, colegas da senhora, a senhora também fez uma especialização importante lá em Porto Alegre, né, no Hospital Moinho de Ventos, onde existe um estudo neurológico e também com relação a testes genéticos muito importante, né? Grandes geneticistas são gaúchos hoje. Que a gente pode imaginar sobre isso? Dá para fazer um teste genético para ver se eu vou ter Alzheimer, se eu vou ter alguma complicação neurológica? Em que página nós estamos nessa história? Existe é um assunto muito novo, né? Mas assim, existe a história familiar do Alzheimer, ela aumenta um pouco, assim, uma pequena porcentagem a chance dessa pessoa ter, principalmente se é um Alzheimer mais precoce, que a gente diria. Minha mãe teve um Alzheimer com uns 50 anos de idade, 60 anos de idade, muito nova para ter. Isso aumenta um pouco essa probabilidade de ser algo familiar, porque a maioria das demências de Alzheimer elas vão ser esporádicas na população, é pela idade, então não é uma questão familiar. E aí vem essa questão de se testar, né? Então, o que o diagnóstico, assim, até onde que um teste genético, né, ele é, de certa forma, assertivo a ponto de mudar a sua história, né? Então, assim, eu acho um campo ainda muito delicado. A gente não tem nenhuma indicação de fazer teste genético em família e em pacientes para identificar se esse paciente tem Alzheimer, porque ele pode estar gozando da sua plena saúde e tem um diagnóstico desse para quê, né? Então, e o que vai fazer com essa informação? E o que a gente vai fazer com essa informação? E muitas vezes, aí eu até levanto um assunto aqui que é da epigenética hoje, né? Que são os genes, eles podem ser determinantes para muitas doenças, mas o ambiente também é. Então, existe estudos, né, sobre a pessoa ter um fator genético e esse fator poder ser ligado ou desligado, dependendo do ambiente onde você vive. Então, a genética ela não pode ser determinante assim. Falar, eu tenho, então eu vou ter. Né? Eu tenho. Claro que existem alguns casos, câncer de mama, né? Tem alguns genes do câncer de mama que a gente sabe que a probabilidade é altíssima, mas, assim, pensando em ampliar, né? Fazer um estudo do seu genoma todo para saber todas as doenças que você vai ter. E, às vezes, por que pessoas não têm? Alguma doença que a família inteira tem e ela não tem. Aí vem o estudo da epigenética hoje, porque, às vezes, o estilo de vida dela proporcionou a ela a chance de não ter essa ativação desse gene que ela teria predisposição. Mas, por algum motivo, ela não ativou esse gene. Então, assim, até onde que a gente vai ficar também para uma doença que a gente não tem tratamento, né? A gente não tem reversão de uma doença
até hoje, de um quadro demencial, né? E eu acho que isso, para o futuro, isso já vai ser outro assunto muito mais né, palpável, né? A neurologia é um campo que está em altíssima expansão e daqui 5 anos eu posso estar falando uma coisa que já não existe mais, né? É. Tem a história aí do Elon Musk, que está desenvolvendo algumas tecnologias para o cérebro. E aí eu te pergunto, em relação a essas questões vinculadas ao Alzheimer, por exemplo, você enxerga que há possibilidade de termos tecnologias para eliminar o Alzheimer ou ajustá-lo a ponto dele não ter significado negativo na vida da pessoa? Você entende que essa tecnologia está a caminho? Eu acredito, Gustavo, que sim. A gente está falando de algo que está sendo plenamente estudado e que eu acredito que é isso, ainda mais com os anticorpos, né, monoclonais. Então, assim, em questão de anos, a gente vai ter, se a gente identifica realmente ali como se fosse a posição onde o remédio faria esse encaixe, por isso que eu falo, pode ser que daqui 1, 2, 5 anos a nossa conversa não seja mais essa. Eu dei o exemplo do AVC em 2005, 2002, quando eu estava na faculdade, era uma doença que era deixada de lado. O paciente chegava, você falava, infelizmente, teve um AVC, pode ficar aí, eu te atendo daqui a 2, 3 horas. Sim. E hoje em dia a gente fala, vem porque eu não posso perder 5 minutos no seu atendimento. Então, assim, a medicina é isso, né? E a demência, eu acho que é o próximo passo que a gente tem para dar, que está sendo muito estudada. Tudo muito rápido, tudo muito rápido. O microfone do Gustavo tá bom, Gustavo? Fala aí. Vamos lá? Não tá bom. Mas também nosso tempo também já está terminando. O microfone acaba com o nosso tempo também. Tá na hora da gente terminar o programa de hoje. Quero te agradecer muito, doutora. Próxima vez que você voltar aqui, já vai ser com a Maria. Maria vai nos conhecer também e a gente vai fazer essa homenagem para ela. Ô, Maria, você já esteve aqui conosco. Então, vai ser sempre um prazer. Tudo de bom para você e para a Maria, que a vida seja linda para ela. E muito obrigado pela sua generosidade, sua atenção aqui conosco. Obrigada a vocês, foi um excelente bate-papo. Valeu. Gustavo, muito obrigado. Valeu. Obrigado, Gustavo. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência também. A gente fica por aqui, mas também volta por aqui com mais um programa especial do nosso canal Ver Brasil e o Saúde e Bem-Estar. Belo Horizonte e o ano era 1906. Foi em 20 de março que nasceu a Farmácia Mineira. Pouco tempo depois, um jovem empreendedor chamado Modesto Araújo foi contratado para ser balconista da farmácia. E não tardou muito para que ele comprasse a farmácia e a transformasse na Drogaria Araújo. Sempre atento às necessidades dos clientes, Modesto dormia no fundo da loja e atendia até de madrugada. A garantia de estoque também era uma das suas preocupações. Quando algum item faltava, mandava buscar o produto que fosse, mesmo nos concorrentes. Desde os tempos remotos, a Araújo já demonstrava sua vocação para drugstore, oferecendo um mix cada vez maior de produtos e serviços. Aos poucos, a empresa conquistou a confiança dos mineiros. Até nomes famosos como Guimarães Rosa tinham a Araújo como a sua drogaria de confiança. O pioneirismo sempre fez parte do negócio. A Araújo lançou o primeiro telemarketing do Brasil, a primeira drogaria com serviço drive-thru, a primeira rede do país no modelo drugstore e o primeiro plantão 24 horas da cidade. A loja matriz, por exemplo, nunca fechou as portas. A partir da década de 80, começava o processo de expansão e profissionalização da empresa. Novas lojas foram abertas e o mix de produtos também cresceu.
Em 2016, foi inaugurado o novo centro de distribuição, com 60 mil metros quadrados de área, garantindo a execução do plano de expansão para todo o estado. A Araújo chega a novas regiões de Minas com a garantia de estoque que só a Araújo tem. Com o tempo, novas formas de cuidar dos clientes foram incorporadas. Em 2018, foi criada a Mió, marca exclusiva com grande variedade de produtos e preços competitivos. Os serviços farmacêuticos ficaram mais completos, com programas de promoção da saúde, testes rápidos e vacinas. A manipulação de medicamentos também ganhou força, bem como a venda de medicamentos especiais. O site, o app e a presença nos principais marketplaces levou a Araújo mais longe, com entrega para todo o Brasil. E o Clique Retire trouxe agilidade e comodidade para nossos clientes. Isso é o que faz a Araújo presente na vida dos mineiros, sendo sinônimo de variedade, conveniência, agilidade e, o mais importante, confiança. Onde você estiver, pode ter certeza, tem sempre uma Araújo perto de você. Cada um de nós tem uma história singular. Histórias que, ao longo do tempo, se cruzam e se somam, como as de milhares de mineiros com o Sistema Fecomércio Minas Gerais, SESC, SENAC e sindicatos empresariais. São histórias de empreendedorismo como a do Nadim, comerciante há mais de 40 anos, que gera empregos e contribui para fortalecer o setor à frente do Sistema Comércio de Minas Gerais. Do Marcelo, que vive do comércio e trabalha em conjunto com os sindicatos pela sinergia entre empresários e empregados. Do Rodrigo, que conta com o suporte do sistema em todos os momentos, como a da Tamires e do Giancarlo, que sabem que a satisfação no trabalho se reflete tanto na vida pessoal quanto no cuidado e no atendimento aos clientes. Do Gilson e da Marília, que acreditam que trabalho e qualificação devem caminhar em sintonia. Da Carla e da Zi, para quem o comércio é sinônimo de oportunidade e qualidade de vida. Se você se reconhece ou conhece alguém que vive uma história semelhante, saiba que não é mera coincidência. Afinal, as histórias que contamos aqui são reais e se repetem todos os dias na vida de empresários, trabalhadores do comércio e dos sindicatos empresariais de Minas Gerais. É por acreditar no comércio e no poder transformador do Sistema S que hoje estou à frente da presidência do Sistema Comércio em Minas Gerais. E me orgulho em contribuir para um novo tempo de transformação. Somos o apoio para o empresário crescer e fazer a economia girar. Somos o equilíbrio entre as relações de trabalho. Somos oportunidades de crescimento profissional. Somos saúde, educação, cultura, esporte, lazer e assistência para os trabalhadores e suas famílias. Tudo isso prezando pelo direito ao acesso a serviços de qualidade para quem vive no comércio e faz ele acontecer. São milhares de pessoas que, assim como as que apresentamos nesse vídeo, possuem histórias reais de transformação. Histórias que demonstram a importância do nosso trabalho. Sistema Fecomércio Minas Gerais, SESC, SENAC e sindicatos empresariais. Fazendo história junto com os mineiros.